boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Está no ar aqui pela TV Canção Nova, um programa espetacular. Na noite de hoje, você vai acompanhar a história de uma mulher que estava deitada na maca para abortar o filho, mas algo surpreendente aconteceu e olha, você precisa ouvir essa história, tá certo? Então fica aí, um grande abraço pra você, um grande abraço pra banda PHN que está aqui. Boa noite, galera, boa noite os nossos câmeras, boa noite a tantas e tantas pessoas que nos acompanham em diversos cantos do Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Olha, fica aí, viu? Você não perde por esperar. A banda vai fazendo um groove aí e eu dou boa noite pro meu parceiro, amigo, companheiro, gente boa, Tiba. Boa noite, Tiba. Boa noite, Peter. Boa noite, galera que tá em casa. Hoje o assunto é quente, viu? Aborto. Vamos tocar no assunto, vamos tocar na ferida, vamos trazer dados aqui, fazer revelações surpreendentes sobre o assunto, coisas que não é falado na mídia aí secular, na grande mídia brasileira. A gente vai trazer luz sobre esse assunto, Peter, sem medo nenhum de tocar no assunto. É verdade, então o PHN hoje, olha, muitas surpresas, é um programa denso, mas muito bacana pra você que quer saber mais sobre esse assunto. E aí, o que o aborto revela? O que tá ali, as ocultas que precisa ser revelado, né? Então olha, fica aí que vai ser muito bacana. Um grande abraço pra todos os meus irmãos da comunidade Canção Nova, que acompanham a gente. Um grande abraço pro meu irmão Lunga, que está viajando, evangelizando. Um abração, viu, meu irmão? Um abraço também pro nosso diretor, Marcelão. Olha, um grande abraço pra você, viu, meu irmão? Não é fácil, né? Preparação do programa. Olha, uma galera muito bacana, tá certo? Envolvida aqui no PHN e vai ser fera demais, tá certo? Então, você que quer participar e você que quer interagir conosco, você quer interagir com a gente? Então, muito fácil. Você entra lá no seu Twitter, @PHNOficial. Pelo Facebook, facebook.com/PHNOficial. E vai ser muito fera ter você conosco. Vai ser muito bacana, tá certo? Então, vamos então para essa noite agradável, bacana. Nós vamos rezar juntos, nós vamos cantar, tá certo? E eu já quero convidar aqui a nossa irmã, que você vai conhecer um pouquinho mais a partir desse momento. Vamos lá, banda, prepara aí, sobe o som, chega pra cá, Ângela. Beleza. Que maravilha, hein? Que gostoso estarmos aqui. E olha, nós aqui da Canção Nova, nós pensamos sempre em melhorar a nossa programação, melhorar o programa, uma novidade a cada dia. Tudo isso para que você que está nos acompanhando tenha um programa de qualidade e que você possa abastecer a sua fé e abastecer o seu interior de conteúdo, tá certo? Então, olha, permanecendo aí, a gente só tem a crescer. Tanto nós aqui, fazendo algo diferente a cada dia, e você também só tem a crescer, ouvindo um pouco a partilha da Ângela, que vai ser maravilhoso, tá bom? Quero começar, antes de conversar com ela aqui, eu quero mandar um grande abraço para a galera de São José dos Campos. Estive lá fazendo um show do CD Sala de Estar. Foi maravilhoso, lá na paróquia do Divino Espírito Santo. Um grande abraço para todas as pessoas de lá, tá certo? Um grande abraço para vocês. Nessa semana estarei fazendo um show lá na Casa de Missão de Lavrinhas, aqui pertinho, na Canção Nova. Então, olha, o CD Sala de Estar, graças a Deus, crescendo, e a gente vai propagando aquilo que é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso comprometimento é esse, tá certo? E deixa eu dizer mais uma coisa para você. PHN 2015, vai ser em julho, aqui na Canção Nova, de 15 a 19 de julho. 15 a 19 de julho. Ângela, você faz tempo que participa do PHN, né? Você vem no acampamento PHN? Olha, desde quando eu morava em São Paulo, eu sempre vinha, sempre amei. Participava do PHN, então, já, né? Participava do programa, inclusive, quando era em São Paulo, né? A gente participava lá também. Sempre Legal. amei o PHN. Ah, sempre. bacana. Então, olha, o convite para você, tá certo? Ó, 15 a 19 de julho, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, uma programação
todo especial pensando em você, jovem de todo o Brasil e do mundo. Então, os meus irmãos do Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, e aí vai. América Latina inteira, fora também, Europa, olha, vem para cá, vai ser muito bom. De 15 a 19 de julho. Tá anotado aí na sua agenda, né? Que bom. Então, vamos conversar um pouquinho. Ângela, que história, minha irmã. Olha, eu fiquei edificado com a sua história. A gente falou um pouquinho, coisa bem, né, rápida aqui, e com certeza uma história realmente que mexe com a gente, né? Então, Ângela, começar contando para nós o seguinte: família, casa, pai e mãe. A gente sabe que esse ponto de partida define muita coisa do ser humano, como foi a casa, como foi o pai, como foi a mãe, como foi a vivência. Contando um pouquinho de como foi esse início de vida da Ângela, queria que você falasse também, Ângela, o seguinte: liberdade dentro da família. Você escolhe sua religião, você escolhe o seu caminho, liberdade geral. É bom? Atrapalha? Como é que é? Como é que é isso? Até que ponto? É difícil para o pai e para a mãe também, mas falando um pouquinho do seu início, fala também um pouquinho dessa liberdade, até onde é bom, até onde é ruim. Olha, Peter, eu sei que hoje em dia nós vivemos num mundo onde se prega que cada pessoa tem que ter a sua liberdade desde pequeno, né? Mas eu, por experiência própria, eu posso dizer para você que isso não é bom. Não é bom porque uma criança, eu queria até uns 18 anos, mais ou menos, né, um adolescente, um jovem, ele não tem maturidade suficiente para entender o que é bom e o que é ruim para a sua própria vida. E aí precisa do pai e da mãe É necessário que haja uma orientação dos pais. Então, na minha família, não houve isso, né? A minha mãe, embora meus avós eles fossem católicos, fossem religiosos, praticantes, né, católico de verdade. De que cidade você veio, Ângela? Eu sou natural de Osasco, São Paulo, né? Grande São Paulo. Mas a família da minha mãe é de São José dos Campos, né, interior de São Paulo. Ou seja, uma pessoa que cresceu numa cidade grande, né? Eu cresci, na verdade, em São Paulo, né? Em São Paulo, ali, numa cidade grande, e mesmo assim é necessário ter essa presença, muito mais. Esse direcionamento. Em uma cidade grande, ele diria que até muito maior a necessidade de uma orientação, né? Então, a minha mãe e meu pai também acabou pegando essa filosofia da minha mãe. Ela teve essa filosofia de criar uns filhos sem religião, para que, quando eles crescessem, cada um escolhesse a religião que quisesse ter. E acabou que a gente cresceu muito livre, muito sem norte, muito sem rumo. A verdade é essa, a gente cresceu sem rumo. Apesar de, muitas vezes, até com essa realidade, né, Angela? Muito livre e tal, mesmo com bons costumes, mesmo com uma boa educação, é preciso de uma orientação mais firme. Não, sem dúvida alguma. Né? Porque, embora minha mãe e meu pai tivessem uma excelente cultura, né, eles não tinham uma vivência religiosa. A vivência religiosa ela é essencial para o ser humano. Hoje eu entendo, né, que cada ser humano traz em si um desejo de ser de Deus, de estar com Deus, né, e da busca da verdade, que é o próprio Deus. Talvez, Peter, assim, até acrescentando, o termo nem é liberdade, né? Liberdade, mas talvez uma falta de orientação mesmo, como você mesmo disse, né? A liberdade nós temos mesmo, não adianta, né? Agora, quando a gente tem um rumo, alguém para falar, é por aqui, né? Às vezes essa falsa liberdade, faz o que você quiser, não é liberdade, vai acabar prendendo a pessoa porque ela não tem condições de escolha, de fazer, né? uma opção, porque ela não tem condições emocionais, uma estrutura psicológica para isso, uma preparação, não tem nem idade, às vezes, para isso, né? É isso mesmo, hein? E até mesmo, às vezes, em busca dessa liberdade, a pessoa acaba se prendendo em vícios. Então, a liberdade acaba sendo caçada pelos vícios e talvez coisas ruins que nós vamos aprendendo ao longo da vida, ou acontecimentos que, de repente, batem na nossa porta que a gente não esperava, como é algo que aconteceu contigo, né? Que acontecimento é esse que, de repente, bateu na porta da família da Ângela quando você tinha 13 anos de idade, Ângela? Como Exatamente. Que foi? Uma pré-adolescente, né? Na verdade, a gente já tinha aos 10 anos, a nossa estrutura familiar começou a meio que decair.
Só que nós não sabíamos o que estava acontecendo de fato. Né? Então, houveram muitas situações de brigas entre meu pai e minha mãe, confusões dentro de casa. Então, a estrutura familiar ela ruiu de vez, a partir dos 10 anos de idade. Então, aos 13 anos de idade, de repente, bateu na porta da minha casa uma mulher, né, dizendo que queria conversar com a minha mãe. E ela disse que ela era uma mulher de rua, uma prostituta, e que ela estava grávida do meu pai. Né? Então, para nós, assim, foi um choque, para todos nós. Né? Eu me lembro... Não estava tão pacífico assim o clima dentro de casa, mas não se imaginava que ia chegar a um ponto desse, né? Ninguém imaginava o que estava acontecendo de fato. Né? Então, ela contou para nós, né, que ela estava com meu pai já fazia 3 anos, que seria desde os 10, quando eu estava com 10 anos de idade. Então, nós tivemos um baque, foi um baque muito grande para todos nós. Né? Eu me lembro que a minha mãe ela só chorava. Hoje, nós entendemos que ela teve um momento depressivo, né, a ponto dela ficar muito mal. E nós, financeiramente, nós praticamente perdemos tudo também. E minha mãe não tinha forças emocionais e psicológicas para ir atrás de um emprego. Então, eu tive que sair para procurar emprego também, aos 3 anos de idade. E dentro do coração pré-adolescente da Ângela, com 13 anos de idade, tudo aquilo aconteceu por conta de algo que veio através do seu pai, um vacilo do seu pai. A Ângela ficou revoltada com isso. Totalmente. Puxa vida, a gente está passando isso, estava indo tão bem, de repente... criou-se e a gente sabe que o pré-adolescente, naturalmente, ele já quer chamar a atenção, né? A criança, né? A criança já nos inícios, né, Tiba? Tiba que é pai, né, Tibão? Às vezes a criança fica ali faz um barulho repetitivo que quer ser visto às vezes, né? Claro, a criança com essa proporção de criança, mas aí o pré-adolescente já vai crescendo com isso. Naturalmente a criança, o pré-adolescente, ele busca essa atenção, ele quer ser diferente, ele quer ser notado. Agora, com mais isso, como foi, Ângela? Então, criou dentro de mim uma revolta muito grande. Todos os meus irmãos, eles se revoltaram completamente. Quantos irmãos? Nós somos em 4. 4? Uma irmã mais velha, abaixo de mim o irmão, e uma irmã, a caçula. E dentro de mim criou-se uma revolta muito grande. Então, eu comecei a sair à noite para balada, bebia, né? Eu cheguei a ficar bêbada de ficar na sarjeta ali na Avenida Paulista, literalmente na sarjeta da Avenida Paulista. Mas eu não falava com meu pai, fiquei com raiva dele, assim, morando mesmo dentro da mesma casa, mas eu não falava com ele, não dirigia a palavra a ele. Então, quando eu queria falar com ele, eu falava para minha mãe, eu falava assim, fala para esse homem aí, isso. Você não conversava diretamente com ele? Mesmo depois desse acontecido, o seu pai e sua mãe continuaram morando juntos? É porque meu pai se arrependeu, minha mãe perdoou e ele ficou em casa. Só que nisso o seu coração não conseguia engolir a história. De forma alguma. Então eu saía para a balada, eu chegava para minha mãe, eu exigia que meu pai me levasse para os lugares, mas eu não falava com ele. Então eu chegava nos lugares, se alguém perguntasse para mim quem era ele, eu dizia, era meu motorista. Na frente dele, porque eu queria mesmo feri-lo, entendeu? Eu queria machucar o coração dele como ele me machucou. Naquele momento eu não entendia, mas depois eu fui entender. Então, e quando eu saía das baladas, geralmente eu ficava, cada noite ficava com um cara, né? Ou até mais de um cara. E quando eu saía das baladas, o cara entrava no carro, meu pai cumprimentava. E quando eu vi que meu pai era gentil com o cara, nunca cortava mais eu ficava com o cara. Entendeu? A intenção era provocar. Provocar, literalmente provocá-lo, machucá-lo, porque eu pensava assim, se ele me machucou, eu vou machucá-lo também. Na mesma proporção, eu quero que ele sinta o que eu estou sentindo. Eu quero que ele sinta a dor que eu senti. Então eu fazia de tudo para que ele sentisse essa dor que eu senti e que eu não conseguia nem mensurar, de tão profunda que era. Mas eu queria fazer ele sentir, queria fazer ele sofrer. Agora, interessante, os conflitos que o jovem, que o adolescente, o pré-adolescente, ele vive, acaba influenciando e fragilizando até mesmo a afetividade e, consequentemente, a sexualidade. Isso não é só órgão genital. A sexualidade é o corpo inteiro da pessoa. É a mente, são os gestos, é o corpo, são as sensações, também é genital, mas sexualidade é um conjunto. Então,
aconteceu com a Ângela esse conflito dentro de você, acabou desembocando numa fragilidade na afetividade, uma pessoa vulnerável, ou então que, em nome dessa chamada, eu queria chamar a atenção, você acabou se enrolando nessa história de, puxa vida, fiz o que eu não devia fazer. Ah, sem dúvida alguma, né? Mas demorou um pouco para eu chegar nesse ponto. Eu sei, hoje eu tenho consciência que eu fiz muitos rapazes sofrerem, né? Interessante, mesmo nessa querer chamar atenção e sair na balada, essa sensação que você está falando é da Ângela agora ou da Ângela lá atrás? Você tinha a sensação naquela época que você estava machucando? Olha, Peter, infelizmente eu tinha. Mas como hoje em dia tem muitos jovens nessa situação, naquela época eu participava de um grupo de oração, num sábado à noite de jovens. Então eu meio que tinha um pouco de religião lá no fundinho. Você tinha um pouco, né? Eu ia para ficar no fundão, para dançar, para cantar. Mas eu saía do grupo de oração e ia para a balada. Então, alguma coisa daquilo do grupo de oração ficava, né? Mesmo que no inconsciente. Está aí a importância, Ângela, desculpa cortar você, mas está aí a importância, você que nos acompanha agora, às vezes a gente tem a sensação, ou pai ou mãe, né, que tem a sensação que está falando para as paredes, tem a sensação de que a pessoa não está acolhendo, até mesmo você no seu grupo de oração, você acompanha, reza pela pessoa, a pessoa vai, você vê lágrimas na pessoa e a pessoa volta para a mesma vida, bate a cabeça do mesmo jeito e a gente acha que não está surtindo efeito aquilo que a gente está fazendo. Olha, está aí para você, já agora, claro que a gente vai desenrolar ainda essa história, mas já fica isso para você. Nada é perdido quando a gente planta em Deus algo dentro de alguém. Que é isso que aconteceu dentro da Ângela. Mesmo dentro de toda aquela confusão, existiam valores ali, existia Deus ali, né, Ângela? Existia, sim. Eu gostava muito de ir no grupo de oração. Eu nem sabia explicar por que eu gostava de ir no grupo de oração. Naquela época, eu dizia que eu ia porque eu gostava das músicas, gostava de dançar. Mas eu gostava mesmo era de ouvir a palavra, né? As orações. Quando era um momento de oração em línguas, mesmo que eu não orasse em línguas, eu ficava lá atrás, assim, nem fechava o olho, ficava só olhando, mas aquilo mexia comigo de certa forma. Mas, infelizmente, eu saí do grupo de oração e ia para a balada. E o que aconteceu aos 18 do segundo tempo? 18 anos de idade, o que aconteceu, Ângela? Então, aos 18 anos, essa vida dupla, né, foi literalmente dos 13 até os 18 anos. Uma certa noite, eu saí de uma balada com um rapaz e eu percebi que meu pai não gostou daquele rapaz. Aí eu falei, com esse que vou namorar. E eu pedi ele namoro. Eu falei, olha, eu quero namorar com você e tal. Aí o cara perguntou, mas por quê? Eu falei, mas porque eu gosto de você. Mentira, nem gostava nada. E fui namorar com ele, né? A vida de noite, então, de balada, mesmo depois do namoro, não parou? Não parou. Porque não havia um sentimento de verdade, Não. era uma afronta. Era uma afronta, literalmente uma afronta. Então, eu namorava com esse rapaz, né? Às vezes ele me deixava em casa. Assim que ele saía de casa, eu ia para a balada novamente, né? Mas quando eu fiz 18 anos de idade, eu cheguei para esse rapaz e eu falei assim para ele, olha, meu pai teve uma relação sexual fora do casamento, então eu também vou ter. Agora, você tem 18 anos, sou de maior, eu vou ter. Você topa? E aí ele falou que sim, né? Se dissesse não, ia ser... Mas, Ângela, 18 anos de idade, muita coisa, os horizontes se abrindo na vida de uma jovem. E existia também nessa época, olha como são as coisas, também existia nessa época uma grande possibilidade de você fazer um curso fora do Brasil, na Inglaterra. Exato. Isso. Então, nessa época também, eu estudava desenho arquitetônico, né? E eu e mais 2 amigos meus, 3 amigos meus, nós já tínhamos organizado para ir morar na Inglaterra. A gente ia fazer um curso lá de designer de interiores e estava tudo certo. Estava bem encaminhado. Estava encaminhado. Essa situação, porque eu fiz 18 anos em dezembro, né? Então, estava tudo certo para eu ir em julho do próximo ano. Já estava tudo meio que encaminhado, a documentação já estava em trâmite, né?
E eu queria muito estudar. Mas a Ângela se entregou numa relação sexual com um outro jovem, a Ângela com 18 anos, com a possibilidade de estudar no exterior, e aí a Ângela ficou grávida, Ângela. Então, Antes do casamento, como é que foi? Primeiro você, como é que você se sentiu? Porque é interessante a gente perceber o seguinte, quando a coisa não é planejada, bem vivida, aquilo que é bom se deturpa e se torna um acidente. Um filho, uma gravidez é algo lindo, mas por conta do não planejamento, um acidente, uma bomba dentro da Ângela. Como é que foi para você e qual foi a reação do outro jovem que estava com você, né? Porque aí, e aí, como que administra isso? Então, do momento em que eu decidi ter a relação sexual até ter, demoraram vários meses. Né? Então, quando nós tivemos mesmo uma relação sexual, não foi planejado. Nós estávamos na casa dele, começamos com carícias e, de repente, aconteceu a situação. No outro dia, logo que eu acordei de manhã, na verdade, eu não consegui dormir porque eu me senti muito mal, me senti suja. Então, começou a entrar em conflito dentro de mim os valores que eu trazia lá que no estava fundo. lá, né? Em embrião, mas estava lá. Exatamente. E aquilo que eu fiz, que foi ter a relação sexual, então eu me senti muito suja. Então, eu liguei de manhã para ele, antes das 8 horas da manhã, inclusive, eu falei, olha, eu não quero mais, a gente vai acabar por aqui, eu não quero mais, vamos desistir, e acabou. Só que eu desisti do namoro no dia seguinte, mas 3 meses depois foi que eu descobri que eu estava grávida. O resultado disso aí. Ô, Tibão, a gente sai muito em missão, né, irmão? Eu imagino que você também deva sair bastante. Essa é a realidade. Nos encontros que a gente vai, nos lugares que a gente vai, se repetem, é coisa exclusiva de São Paulo. Essa questão de jovens que engravidam antes do tempo, antes da hora, isso é uma rotina, não é? Porque é interessante a gente olhar também para a mídia, Tiba, e ver, às vezes, até um incentivo à sexualidade. E depois, a própria mídia não ajuda a pessoa depois, e quem ajuda são os grupos, são os retiros, tanto aqui, tanto da nossa religião católica, como o retiro dos evangélicos também, quanta gente é ajudada. Isso acontece muito também nos lugares que você vai? Pois é uma realidade geral, tem aumentado essa questão, né? Quanto mais cedo jovens têm engravidado, né? Isso aí é estatística, tem acontecido Tem mesmo. ligação, Tiba, o aumento de incentivo da sexualidade na TV com o aumento dos jovens ingressando na vida sexual mais cedo? Tem vínculo ou não? Coisa da nossa cabeça? É óbvio que tem vínculo, isso aí é nítido, que 1 mais 1 é 2. Não existe como separar essas duas coisas. Existe um incentivo por parte de vários órgãos, do governo, incentivo da grande mídia, movimentos a respeito de uma promiscuidade. Isso é real, a gente tem visto aí, a gente vê as propagandas, incentivo, máquinas de camisinha nas escolas. E camisinha não ajuda? Não, na verdade é o grande incentivo, né? E foi comprovado realmente que o único país, por exemplo, na África, que reduziu o número de contaminação de HIV foi Uganda. E a política que ela adotou foi contrária a todas as outras políticas adotadas no mundo todo, que foi da abstinência e da castidade. Então, na Uganda, por exemplo, eles colocavam outdoors ou seja, a na castidade lá é um incentivo do governo. É abstinência. Eles não traziam isso como um valor da sexualidade, mas como abstinência, porque eles perceberam que era o único caminho que ia dar certo. E foi isso que eles fizeram. Colocavam outdoor na beirada das estradas, com fotos, falando a mensagem para os caminhoneiros, a sua esposa está te esperando em casa. Uma série de ações do governo, e que foi o único país que reduziu o número de contaminação de HIV. Olha que interessante. Então, aí o que aconteceu? Paradoxalmente, a ONU entrou com pressão em cima da Uganda, contra esse incentivo da abstinência, falando que era opressão da sexualidade e tudo mais, porque a gente sabe que tem por trás disso
são interesses, política, ideologias, e muitas vezes Existe um interesse comércio em cima da financeiro. própria camisinha, né, tio? É lógico que tem, né? Seria muito infantil achar que não tem, né? É um interesse por trás disso, é simplesmente a boa intenção das pessoas. Não. Então, a gente tem que ficar atento e formar o nosso senso crítico a respeito do assunto, né? Todo esse incentivo e tudo mais, a mídia se formando uma cultura da promiscuidade, acaba tendo consequências muito sérias. Por exemplo, uma gravidez fora de um planejamento, fora de um matrimônio, uma criança nascendo fora de um lar, tudo mais. Então, aí, por outro lado, eles incentivam a prática abortista. Entendeu? Olha, pode ter relação tanto que vocês quiserem, e a camisinha não é 100% segura em todos os sentidos. E uma coisa puxa a Né? outra, né? A camisinha não deu certo, Ah, ou é, então a aborto. promiscuidade acontece mesmo e tem o recurso do aborto. Mas, Ângela, e aproveitando esse gancho que o Tiba trouxe para nós, justamente falando sobre o aborto, a Ângela passou isso na sua cabeça? Existiram pessoas que, se bem que nós estamos falando de 18 anos, era que ano? Era o quê? 2000 e... não sei... 92. 92. 18 anos você tinha... Eu estava em 1992. Em 92, as pessoas já tinham vínculo com essa cultura e com esse pensamento abortivo? Olha, sinceramente falando, eu nunca desconfiei. Mas as pessoas que conviviam com você, depois desse problema, não é um problema, né? A gravidez não é um problema, mas depois desse acontecido inesperado. Porque assim, quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que me passou pela cabeça, eu vou para Londres, vou ter meu filho lá, não vou dizer para ninguém que eu estou grávida lá, eu tenho ele e vou criar ele lá. Então, de primeira, você não pensou em tirar a criança? Não, quando eu peguei o exame, não, entendeu? E eu peguei o exame e fui falar com a minha melhor amiga. E eu cheguei para ela e falei, olha, aconteceu isso que iria comigo para essa viagem. Aconteceu isso, tal, está aqui o exame. E ela olhou para mim naturalmente e falou assim, olha, faz um aborto. Mas como, né? Ela falou, não, faz um aborto, minha mãe já fez 2. Aí foi que começou a abrir, como se fosse um portal, sabe? Um portal de um mundo que eu desconhecia completamente. Olha só, por conta de uma informação, às vezes a gente começa a pensar em algo que a gente nem estava pensando, né? E aí você procurou outras pessoas? Não, você ficou com essa verdade? Não, eu falei com ela, né? Eu até me choquei, porque ela falou que a mãe dela já tinha feito, e que quando a mãe dela havia feito o aborto, que o próprio pai dela, que tinha orientado tudo. E eu fui procurar outras pessoas, outros amigos. E todos os meus amigos disseram a mesma coisa, que era para eu abortar. Não houve um amigo meu que dissesse, não, leve em frente a gravidez. E a Ângela, que gostava de afrontar dentro de casa a sua família, não ia dar o braço a torcer e falar que estava grávida, né? Não falei para ninguém, dentro da minha casa mesmo, não havia contado para ninguém, a princípio. Né? E quando fui falar com o meu namorado na época, meu ex-namorado, ele falou a mesma coisa para mim, que eu deveria abortar e que ele pagaria se eu quisesse. E aí um outro amigo meu falou, olha, se você não quer ir para uma clínica que é um procedimento bem evasivo, toma um Citotec. Então, que é o nome do medicamento. Que é um medicamento, abortivo. Na verdade, ele é para úlcera, se eu não me engano. Uhum. O Tiba talvez saiba falar, Tiba, é para úlcera. Citotec é um medicamento. Depois o Tiba pode dar uma pesquisada ali, né? Esse medicamento, na verdade, ele é proibido, né? Ele é proibido. Na verdade, o mercado negro se envolve atrás desse medicamento. E muitos desses medicamentos são vendidos, são, na verdade, farinha. Entendeu? O mercado negro que toma conta disso, eles embalam com farinha, com outros medicamentos, até com aspirina, e vendem medicamento por ser caro, né? Por ser proibido e tudo mais. Então, existe um mercado. Então, ele é muito perigoso. Agora, ô Tiba, a Ângela falou ele pode não acontecer o aborto, a criança vir nascer com graves defeitos sequelas, físicos. né? Olha só. E, Sequelas. Ângela, você estava falando de clínica abortiva, e aí eu coloco o Tiba de novo no papo aqui. Ô Tiba, no Brasil, tecnicamente, clínica abortiva é proibido existir no Brasil, ainda mais em 1992. Proibido. Como assim clínica abortiva? Existe esse lugar chamado clínica abortiva ou está nesse mercado negro aí? Porque
Como assim uma É clínica? porque- Eu vou atrás de uma clínica abortiva, sendo que no Brasil é proibido, né? Não, sim, aborto é crime. No Brasil é crime. Não se tem o aborto legal. Esse é um termo errado. Entendeu? E muitas vezes os abortistas usam o termo aborto legal e o aborto ilegal para falar, para dar a conotação que existe um aborto legal. Não existe. No Brasil, a nossa Constituição defende a vida desde a sua concepção, artigo 5º. Não existe aborto legal. Existem alguns casos que o aborto não é punido no Brasil, né? Então, a lei abre uma exceção para não punir a mãe, por exemplo, que aborta o filho por ter risco de saúde, de vida da própria mãe, enfim. Aí o Estado vai falar o seguinte: não, essa mãe não é punida com a lei, com prisão e tudo mais, mas o aborto não é permitido, não é legal. Existe esse mercado negro de clínicas abortistas, né? Paralela a isso aí, e um discurso que aqueles que querem defender o aborto usam é o seguinte: mas as clínicas aí, quem morre nos abortos, as mães que morrem, as mulheres pobres que morrem nessas clínicas, porque a rica está lá protegida pela saúde, mas ninguém fala de que quem morre, na verdade, é a criança, né? Então, mas já acontece tantos abortos mesmo, então vamos legalizar. Então eu falo o seguinte: vamos legalizar também o assassinato? Exatamente. Já acontece tantos Tanta clandestinos gente, né? por aí, vamos legalizar o tráfico? Já acontece tanto clandestino por aí, entendeu? Então é uma mentalidade burra, desculpa, não tem outra expressão, ignorante, para usar os termos, para causar comoção popular em prol de uma causa que é crime hoje no Brasil. Justamente. E aí, então, a Ângela teve essa abertura a essa possibilidade, graças às pessoas que falaram tanto, confirmaram essa hipótese. Essa clínica, mesmo que as ocultas aí, apareceu como uma possibilidade, e aí a Ângela decidiu abortar ou não, Ângela? Houve uma pressão muito grande psicológica. Aí também eu vejo assim, que se eu tivesse uma estrutura familiar boa... E aí a gente volta para a religião lá no início, Exatamente. Eu teria condições de dizer sim para aquilo que de fato seria sim, não para aquilo que de fato deveria responder não. Mas eu não tive estrutura, porque eu sabia o que eu queria. Porque a minha ideia, a princípio, seria ir embora e ter o meu filho lá no exterior. Mas como todo mundo ao meu redor começou a dar suas opiniões e falar: olha, você tem que ir. E diziam para mim assim, até uma pessoa falou assim: se você tivesse filho, você vai ser muito burra. Porque você tem um futuro muito grande pela frente, você é inteligente. Até a mãe de uma outra amiga minha, que também já tinha feito 5 abortos, ela chegou para mim e falou assim: não, você é jovem ainda, vai para o exterior, estuda. Depois que você tiver com um diploma bom, você volta para o Brasil com um bom emprego, um bom diploma, e você pode ter quantos filhos você quiser. Ou seja, tanta gente perto de você tendo essa ideia, tendo essa concepção. Tiba, eu não sei se você traz esses dados, não sei se você tem aí, mas uma ideia mais ou menos, só para quem está em casa ter uma noção da gravidade desse assunto. Quantidade de jovens que abortam, não sei, um período de tempo, 1 ano. Os dados são de 46 a 55 milhões de abortos todos os anos. São aproximadamente 126 mil abortos por dia no mundo. Isso nós estamos falando de mundo. Do mundo, exatamente. Então, agora eles usam também os dados, a gente tem que anotar isso, para tentar causar uma certa comoção. Eles acabam exagerando em alguns dados. Por exemplo, se lançaram no Brasil alguns dados: 1.200.000 mulheres abortam clandestinamente no Brasil e tudo mais. Aí foram pedir às organizações de defesa da vida, foram pedir: mas de onde vocês estão tirando esses números? Se é clandestino, né? Se é clandestino, como é que vocês estão sabendo disso? 1.200.000. Aí eles viram que o cálculo não fechou. Eles não tinham a fonte. Eles estão falando: a fonte é a gente mesmo. Justamente. Entendeu? Sem embasamento nenhum. Sem embasamento algum. E eu desafio quem está nos assistindo agora de mostrar de onde tem esse dado. É um dado mentiroso e falso. Então, eles lançaram. E viu que a conta não fechou, porque se você for calcular o número de mulheres morrendo, 1.200.000 por ano, por aborto clandestino, isso não fecha com o número de mulheres de idade fértil. Era para todo mundo estar morrendo ao nosso redor, entendeu? Então, como eles começaram a diminuir os dados. Eles brincam com os dados porque eles têm interesse por trás dessa indústria, entendeu? O leque é muito grande. Agora, ela falou sobre as mulheres que ela já... minha mãe abortou, fulana abortou, eu também já fiz aborto e tal.
Agora, eu vou trazer dados aqui das consequências do aborto. Presta atenção, Peter, isso não é brincadeira, não. 25% das mulheres que fizeram aborto frequentam psiquiatria. 60% experimentam estresse emocional pós-aborto e desordem do estresse pós-traumático. 138% mais probabilidade de depressão comparado com as mulheres que mantêm a gravidez até o fim. 260% mais probabilidade a serem hospitalizadas por tratamentos psiquiátricos. 7 vezes mais propensas ao suicídio do que as outras mulheres. De 30% a 50% da mulher que pratica o aborto fica com alguma disfunção sexual. Fora as outras doenças que decorrem do aborto. Por exemplo, câncer, cancro de mama, pancreatite, endometriose. O cancro da mama é um número altíssimo. Porque a criança que está no ventre materno, o organismo da mulher se prepara hormonalmente para amparar aquela vida. E que se aquela vida ela é tirada, aquilo é uma bomba hormonal no corpo da mulher que geralmente causa câncer. E o número disso é altíssimo. Interiormente, a mulher ela sente esse baque, que é o que estava acontecendo com você, né, Ângela? É um Essa pressão conflito interiormente terrível. absurdo. E aí você foi para a clínica. A princípio, eu tomei 3 doses de Citotec. Eu tomei 3 doses de Citotec e não houve o aborto. Não aconteceu o Não aborto. aconteceu o aborto. Aí eu fui para a clínica. E, na verdade, era uma clínica, a fachada era de uma clínica ginecológica. Olha só. Entendeu? Então, E lá as no fundo, ocultas, uma clínica abortiva. Bem no fundão mesmo, aí entrava um corredor assim, e lá atrás tinha essa clínica abortiva. E você chegou lá disposta a abortar? Não cheguei disposta, cheguei muito confusa, mas assim... O conflito estava ali instalado, Aqui, então. o mundo em que eu vivia dizia para mim que não havia outra solução. Uhum. Entendeu? Eu lembro que eu marquei para uma quinta-feira. Na quarta-feira à noite eu fui para um grupo de oração. E Um dia antes? Um dia antes. Era uma quinta-feira às 7 horas da manhã, antes de abrir a clínica. 6 horas da manhã, perdão. Então, eu fui para o grupo de oração na quarta-feira à noite. E no grupo de oração, eu estava lá no fundão, onde eu ficava sempre, né? E o pregador, naquele momento, estava em um momento de oração, em línguas. Ele falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que vai cometer um ato que não é da vontade de Deus. E Deus está dizendo para você, não faça isso. Não faça isso. Ele falou 3 vezes, não faça isso. Então, quando ele falou isso, no grupo de oração, eu saí de lá de dentro chorando, desesperadamente. Mas o mundo em que eu via dizia que não havia outra solução. Então, na quinta-feira de manhã, eu passei a noite inteira em claro. Então, eu acredito piamente nesses dados que o Tiba acabou de trazer sobre os conflitos emocionais e psicológicos, porque é um turbilhão de emoções dentro de você terrível, entendeu? Então, fui para a clínica às 8 horas da manhã, né? Cheguei lá, 6 horas da manhã, cheguei lá, a médica estava me esperando já, me acolheu muito bem, acolheu meu dinheiro também muito bem. Porque ali Entendeu? o financeiro, né, está em alta, né? É uma indústria, Peter. É uma Ideia nos indústria. Estados Unidos. A gente vai saber dessa história, o que aconteceu no segundo bloco mesmo, porque ele está acabando. E tem um VTzinho para rodar agora, e para segurar a audiência também, porque tem uma história incrível. O que aconteceu com essa mulher, quando ela já estava na maca, para abortar, é uma coisa fenomenal e vai mexer com o seu coração. Então, você vai aguardar aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí que, olha, vem muita história aí, uma história realmente impressionante, tá certo? Então, como o Tiba falou, Ângela, estava lá na maca, com aquela confusão toda, com esses dados que o Tiba trouxe, além de ser científicos, estão aqui sendo comprovados por você, que é uma pessoa que viveu isso, né? E estava lá. A taxa é 95% das mulheres que recebem algum tipo de ajuda emocional antes de abortar, elas desistem do aborto. A mulher fica o tempo inteiro esperando alguém para pegar na mão dela e falar assim, é verdade ou não é? Com certeza, é Isso isso é mesmo. testemunho de muitas mulheres que foram para clínicas de aborto, esperando alguém chegar e falar assim, eu estou contigo, vou estar com você o tempo todo, não faça isso. A mulher espera isso, porque vai contra a natureza dela matar o próprio filho. Isso aí é natural, não é parte da humanidade da mulher. Olha, muito forte. Ó, uma história muito forte, que com certeza deve estar tocando muita gente, talvez você, moça, talvez você, mulher, que está prestes a fazer, olha, deixa eu dizer assim, ousadamente, prestes a fazer uma loucura. Não faça isso.
espera até o fim desse programa, porque algo já está acontecendo dentro de você, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Vamos de VT. Tem o VT do meu filho, o Bento. Ah. Esse vídeo bombou, tá bombando, tá nos WhatsApps da vida. A pela minha web, esposa tá? estava envolvida nessa produção aí, né? Não é uma história real, exatamente. Não é uma história Isso. real, é uma história fictícia, mas meu filho não aceitou gravar com outro nome, então ele teve que usar o nome próprio, o nome Bento. Olha que bacana. Então, olha, o Bento já criança evangelizando a gente. Acompanha aí. Meu nome é Bento. Hoje eu tenho 3 anos. E a minha história começa bem antes. Quando meu pai namorava a minha mãe, eu comecei a existir. E ainda eu era um tamanho de uma sementinha. Mas eu estava ali. A minha mãe ficou com muito medo como eu descobriu. Eu tentei falar. Calma, mamãe, mas ele não ouviu. Então meu pai teve uma ideia de zirico. Abortar eu. Vê se pode. É quando minha vovó ficou sabendo. Ficou muito bafo. Eu ouvi a vovó dizendo: desde que eu vou criar essa criança. Mas quando que eu nasci, eu acho que a mamãe me deu pra vovó. Ficou doida comigo. Também bonitão assim, o meu pai quando me viu nascer, até chorou. Agora que eu tô bem grandão, entendi que a mamãe e o papai não sabiam o que estava fazendo. Então eu perdoei eles. Agora eles estão pensando até arrumar o meu irmãozinho pra mim. Mas já falei, ele tem que gostar de jogar bola. Imagina que eu não existisse. Não ia ter graça. Você não acha? Acha demais.